E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o abdominal inferior, dando dicas e fazendo com que você tenha um treinamento mais eficaz a partir de alguns detalhes que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, primeira coisa, o abdômen inferior, na verdade, ele faz parte do reto do abdômen. Então, quando o seu professor pede para você fazer abdômen superior ou o abdômen inferior, na verdade você está treinando o mesmo músculo, porém dando ênfase em porções diferentes. Ou porção superior, ou na porção inferior do músculo, tá? E o reto do abdômen, pessoal, ele tem como ação de movimento fazer a flexão de coluna. Então, para que você faça um abdômen superior ou um abdômen inferior de uma maneira dinâmica e eficaz, você precisa fazer a flexão de coluna. Tudo bem? Então eu vou explicar para vocês como fazer com que tenha uma eficácia melhor no movimento do abdominal inferior. Então, partindo dessas informações, eu vou pedir para minha irmã fazer dois movimentos comuns que muitos de vocês fazem na academia, pensando que está fazendo abdômen inferior de uma maneira dinâmica. Então ela vai estender as pernas e vai fazer o movimento de intercalar as duas pernas. Faz o movimento, aí parou. Agora ela vai juntar as duas pernas e fazer o movimento, estendeu a perna de novo até metade. E desceu até o solo. Subiu e desceu até o solo. Pessoal, esses movimentos são movimentos comuns de se ver na academia. Porém, existe um detalhe. Qual o detalhe? Lembra que eu falei para vocês que para fazer um abdominal inferior da maneira dinâmica e efetiva, você precisa fazer a flexão de coluna? Pois então, nesses dois movimentos, não existe flexão de coluna. O que existe é trabalho de flexores de quadril, e o abdômen ele trabalha como uma forma de estabilizar o movimento apenas. Então você não trabalha o abdômen, principalmente o abdômen inferior, nesses movimentos. Então, muitas pessoas fazem o movimento completo, que é de fazer o movimento de estender a perna, estende a perna, não pode estender, deixa as duas juntas, e vem até aqui perto da minha mão fazendo a flexão. Fez a flexão e voltou até o solo. Isso, fez a flexão. Esse movimento é correto? Em parte sim. Por quê? Porque você já ativa melhor o seu abdômen inferior. Porém, você ainda está utilizando os músculos dos flexores de quadril, além de, se você não tiver uma boa força de abdômen, principalmente da região lombar, para fazer a sustentabilidade do movimento, você cria uma extensão da coluna na hora de descer a perna. Então, toda vez que ele vai fazer a flexão de coluna, na hora de descer a perna, como a musculatura do abdômen e da região lombar não consegue sustentar o movimento, a tendência é com que ela faça essa hiperextensão de coluna, fazendo com que haja uma hiperlordose. Então, muitos de vocês sentem dores nas costas ao fazer esse movimento de abdominal inferior e não sabem o porquê. Talvez possa ser isso, esse movimento completo de flexão, tanto de flexores de quadril quanto flexão de coluna, tá? Então muitos de vocês podem sentir dores nas costas por não terem a força suficiente para sustentar o movimento. Então a coluna ela faz uma hiperextensão, ela sobe, aumentando a hiperlordose de vocês e acarretando em dores, tá? Na região das costas. Então o movimento mais dinâmico e eficaz e isolando melhor a parte inferior do abdômen é fazer com que o movimento se inicie a partir, pode subir, a partir daqui. Então você pode deixar a perna ou estendida ou flexionada. O que vai mudar é a variação de intensidade do movimento. Então você deixa o seu quadril flexionado, alinhado joelho e quadril, tira a ação dos flexores de quadril e joga a ação para os flexores de coluna, que é o reto do abdômen na porção inferior. Então ela vai fazer o abdômen, pode deixar, isso, e voltou até metade. Fez a flexão e voltou. Aqui você já tira
a sobrecarga da coluna, tira a ação dos flexores de quadril e ativa melhor o abdômen inferior. Tudo bem? Então você já tem uma ação melhor nestes músculos do abdômen inferior, fazendo desta maneira. Outra questão que eu queria passar para vocês é a questão de braço. Muitos fazem o abdômen inferior com os braços ou do lado do corpo ou abaixo do corpo. Põe a mão embaixo ou abaixo, justamente por ter essa dor nas costas. E muitos de vocês falam que aliviam quando coloca a mão abaixo do corpo. Mas quando você deixa tanto a mão abaixo do corpo ou do lado do corpo, você cria uma leve rotação interna de ombro, deixando com que essa parte superior do tronco entre em desequilíbrio em relação ao quadril, tira a estabilidade do movimento e você cria com que o seu cérebro faça com que as forças sejam distribuídas para os braços. Por quê? Porque o nosso cérebro, em todo movimento que você fizer, ele vai querer gastar menos energia e gastar menos força para fazer o movimento. Ou seja, ele vai procurar a maneira mais fácil de fazer o movimento para não gastar tanta energia. Então, nessa posição de braço, você vai distribuir mais energia e mais força. Então, você vai jogar as forças para os braços também. Porque quando o exercício ele começa a dificultar, o aluno ele tende ou a segurar no colchonete, segura do lado do colchonete, forçando o colchonete, fazendo força de antebraço e de braço em geral, ou forçando o colchonete para o chão, fazendo esse movimento de empurrar o colchonete para o chão, fazendo com que auxilie no movimento também da flexão da coluna. Então o braço ele vai ajudar a empurrar o colchonete para o chão, discernindo as forças para os braços e para a região do abdômen, tá? Então, um dos detalhes e uma das dicas que eu quero passar para vocês é tirar essa rotação interna do ombro, ou seja, ela vai fazer esse movimento, fez o movimento, tirou a rotação interna, então ela vai girar a mão, girou, jogou para trás e vai apoiar, chega mais para trás, e vai apoiar no sofá. Na academia de vocês, tem um espaldar, você pode pegar uns halteres para fazer também, ou na própria parede. Então você tirou essa rotação interna de ombro, equilibrou melhor o movimento em relação à cintura escapular e quadril, deixou o movimento mais estabilizado e o principal, você alongou a musculatura do abdômen, em questão de separar, afastar a origem da inserção. Então você alongou, deixou o músculo mais preparado para fazer o movimento, deixando ele mais alongado e mais estabilizado para que você possa fazer essa flexão de coluna. Tudo bem? Então ela vai fazer o movimento do início aqui, ó, desse ponto, você vai deixar ela estendida ou flexionada? Estendida. Estendeu, ela vai fazer a flexão e voltar. Fez a flexão e voltou. Aí, esse movimento, pessoal, é um dos movimentos mais eficaz para você deixar o seu abdômen trabalhar de uma maneira mais ativa, tirar toda a compensação que o corpo iria fazer se ele tivesse com os braços no colchonete. Você cria um equilíbrio melhor entre tronco e quadril, entre cintura escapular e quadril, e você ativa melhor de forma dinâmica, tá, pessoal, o abdômen inferior, tirando a ação dos flexores de quadril, tá? Então essa é uma dica que eu queria passar para vocês sobre o abdominal inferior. Espero que vocês tenham gostado e curte aí, põe nos comentários dicas de temas para que eu possa gravar novos vídeos e que vai me ajudar bastante, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Para quem sente dores nas costas ao fazer o abdômen inferior, tente fazer dessa maneira que com certeza vai aliviar muito essas dores nas costas de vocês. Tudo bem? Então, um abraço e até mais.